A paz do Senhor, meus amados irmãos. Eu quero, nesta oportunidade, trazer um resumo do nosso ensino que foi ministrado na Adebrag, Goiânia, no dia 6/12/2022. E nós vamos estar lendo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 14 e o versículo 29, que nos diz: e falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Nós vamos também estar lendo na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4 e o versículo 1, que diz: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amados irmãos, temos nos dias atuais um grupo de teólogos, estudiosos da Bíblia, que afirmam categoricamente que o ministério profético não existe mais. Ele durou apenas até João Batista, o precursor de Jesus. Mas, olhando para a Bíblia Sagrada, nós encontramos elementos o suficiente para provar que essa galera está equivocada. Eles usam o versículo que está em Lucas 16:16, que diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Veja, o que Jesus falou sobre a lei e os profetas ter durado até João, ele falou no modelo dos profetas do Antigo Testamento. Nós não temos mais aquele modelo de profetas como no Antigo Testamento. Hoje é diferente. Mas a Bíblia nos assegura, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, nos assegura o ministério profético, nos chamados aqui dons ministeriais. Vamos lá. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Observe que aqui tem 5 dons ministeriais. Nós temos aqui o apóstolo, ou o apostolado, nós temos profetas, nós temos evangelista, temos pastores e temos doutores. A nossa denominação, da qual eu faço parte, a Assembleia de Deus, nós aceitamos o pastorado, nós aceitamos o evangelista e nós aceitamos com facilidade os doutores. Mas, quando se trata de apóstolo e profetas, existe um tipo de um preconceito. Mas é importante saber que o apostolado, que é uma espécie dos nossos pastores presidentes, bem como o profeta, ele está inserido no Novo Testamento e nós não podemos ignorar essa grande realidade. Também a Bíblia nos mostra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 13 e no versículo 1, veja bem: e na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cireneu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Aqui é mencionado que nessa igreja havia profetas. Lendo também Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, no versículo 9 e 10, a Bíblia nos diz: e tinha este, no caso aqui Filipe, 4 filhas donzelas que profetizavam,
E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judéia um profeta por nome Ágabo. Então, o Novo Testamento, ele destaca o ministério profético, não é? Não nos moldes do Antigo Testamento. Mas o que leva essa discrepância que existe contra os profetas ou aqueles que profetizam é exatamente as falsas profecias, as meninices, não é? Pessoas que não entendem sobre o que a palavra de Deus ensina e começam a fazer coisas que desabonam esse dom que é tão importante, que deve ser preservado no meio da igreja. Mas vejamos bem, a profecia, ela é inserida na igreja para quê? Essa é a grande pergunta. E nós temos a resposta dentro da Bíblia. A profecia, ela visa a edificação, a exortação e a consolação. Veja o que diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Quando nós lemos no versículo aqui que a gente escolheu para basear o ensinamento, 1 Coríntios 14, 29, diz assim: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Você sabe o que isso significa dizer? Que eu e você não somos obrigados a aceitar uma profecia sem antes fazermos um julgamento. É preciso julgar a profecia para aceitar ela ou não. E você pode me dizer, mas como assim? Eu vou julgar essa profecia como? Eu vou te dar alguns exemplos, algumas formas de você julgar uma profecia e saber se ela é enviada por Deus ou não. Primeiro critério, você analisar se a profecia que você recebeu, ela está de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Meu irmão, o Espírito Santo jamais vai direcionar uma profecia para alguém que ela não esteja em harmonia com os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então, se alguém vem profetizar para você e a profecia dele contradiz o que a Bíblia ensina, cai fora, não aceita, ela não é de Deus, ela não foi direcionada pelo Espírito Santo. Segundo, profecia que te deixa subordinado ao profeta. Cuidado com esse tipo de profecia que faz de você um escravo do profeta. Te deixa você subordinado a ele. Não, a profecia não visa isso. Há muitas pessoas que receberam uma profecia de um determinado profeta e daí para frente a sua vida virou uma escravidão. Tudo que ele vai fazer, ele precisa consultar o profeta, ele precisa pedir opinião ao profeta, ele precisa saber o que Deus falou através do profeta. Isso está errado. Isso não está certo. Em terceiro lugar, antes de citar aqui o terceiro ponto, eu vou te dar um versículo, 1 Coríntios 7, 23. Fostes comprado por bom preço, não vos façais servos dos homens. Veja bem, você não tem que ser servo dos homens por causa de uma profecia que você recebeu ou por causa de qualquer outra coisa. Você é servo de Deus. Vamos continuar. Uma outra forma de você julgar a profecia é a profecia que não reflete a realidade do teu momento. Está entendendo? A pessoa está profetizando uma coisa para você, mas aquilo não é a realidade sua, não é a realidade de você naquele momento. Vou te dar um exemplo. Eu recebi uma profetisa na minha casa e quando ela estava indo embora, ela me convidou para fazer uma oração e nós oramos na minha sala. E quando ela terminou a profecia, ela disse: olha, Deus está me mostrando
E faz muito tempo que o Senhor não tira nem mesmo uma hora para estar na presença de Deus em oração. Eu fiquei calado para não causar constrangimento, porque naquela tarde eu havia passado a tarde inteira em oração. Aquela profecia, ela não condizia com a minha realidade naquele momento. Então, essa profecia que não condiz com a tua realidade, ela é mentirosa. Você não deve receber esse tipo de profecia. Então, eu preciso ter esses cuidados. É o método de julgar se a profecia ela vem de Deus ou não. Eu vou recapitular para os amados irmãos, para que os irmãos não caiam nesse tipo de profecias falsas. Profecia que não tem harmonia com a Bíblia, profecia que te deixa subordinado ao profeta e profecia que visa, que não reflete a realidade do teu momento. Então, cuidado com esse tipo de profecia. Mas vamos lá. Existem 3 tipos de espíritos que pode falar através do homem. Muito cuidado com isso. Esse cuidado para quem profetiza e para quem recebe a profecia. Os 3 espíritos que podem falar através do homem. Número 1, o Espírito Santo. Sim, ele pode usar o crente, ele deve usar o crente. Segundo Samuel, capítulo 23, versículo 2, diz assim: o Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Então o Espírito Santo fala através dos seus servos, dos servos de Deus. Mas tome cuidado, porque o espírito humano também pode falar através de você. É o famoso achismo. Eu acho uma coisa e vou profetizar aquilo que eu estou achando. E às vezes confundo, achando que é o Espírito Santo, e não é. Vamos ver Jeremias no capítulo 23, versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Então, muito cuidado. Alguém pode olhar para você e ter aí uma percepção do seu momento, ou achar alguma coisa a teu respeito, e aí profetiza para você, não é? E você, às vezes, acaba crendo nessa profecia e ela nunca vai acontecer, porque a revelação não foi dada pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, o espírito maligno. Pastor, você pode me perguntar, mas o espírito maligno pode usar um cristão para ele entregar uma profecia, uma revelação? Eu vou ler um texto para vocês terem uma noção. Mateus, no capítulo 16, versículo 21 ao 23. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha vir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Lendo esse texto, se você ler os versículos anteriores, você vai descobrir que não fazia nem muito tempo que Pedro tinha dado uma revelação sobre a pessoa de Cristo, e Jesus disse: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas, claro, tinha sido Deus através do Espírito Santo. Pedro acaba de ser usado pelo Espírito Santo e, em seguida, o diabo fala na boca de Pedro. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, ter um ponto de equilíbrio. Mas quando que isso pode acontecer, o diabo falar na boca de um crente? A regra está aqui. Pedro, ele não observou, ele não respeitou a palavra
de Deus que Jesus tinha proferido: convém que eu vá a Jerusalém, que eu padeça, que eu morra. Pedro rejeitou essa palavra e colocou a sua opinião, ou seja, deixou o diabo usar ele naquele momento. Então, quando você for ouvir uma profecia, analisa: é o Espírito Santo de Deus que está me falando? É o espírito humano, o famoso achismo, ou é o espírito maligno? É necessário termos esse equilíbrio para que a gente não caia nas arapucas da vida. Eu já recebi muitas profecias falsas, eu já recebi muitas profecias verdadeiras. O ministério profético, ou seja, as profecias, não acabaram lá no Antigo Testamento. Elas estão atuantes no meio da igreja, mas precisamos ter sabedoria para receber a profecia e para profetizar também. É preciso conhecer a palavra de Deus. Não se deixe enganar, porque, como diz o versículo que nós lemos, já muitos espíritos enganadores existem. E muitas pessoas estão hoje sofrendo as consequências de uma profecia errada que recebeu. Amém? Que Deus te abençoe, que você continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Um abraço, fiquem com Deus.